Pronto, se puder reiniciar. Maravilha. Beleza, então, pessoal, dando início aqui ao seminário, tá? A minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre modelos de ciência de intervenção em educação física especial. Então, nós temos dois assuntos aqui para tratar, né? E eu vou começar com o que é educação física especial, o conceito, né? de Educação física especial. É importante a gente falar sobre isso, né? Pensando que nem todos os participantes aqui são profissionais de educação física, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho desse tema aí. Primeiro, a gente tem a educação física inclusiva, né? É uma aula de educação física que é realizada em ambiente coletivo, né? E o maior exemplo que a gente tem é educação física escolar, onde a gente pode ter pessoas com desenvolvimento atípico, né? Participando, porém, são feitos ajustes, adaptações para que aquela criança possa participar com o máximo de aproveitamento possível, né? Eu não vou aprofundar muito nesse tema, a gente pode debater isso em outro momento, tá? E aí, então, a gente tem aqui, por exemplo, imagens, né, do que poderia ser essa aula coletiva, né, de inclusão, né? E, na verdade, não se define por uma aula, né? Você não tem uma aula de inclusão, você tem um processo, né? Onde você vai adequar os níveis de dificuldade para aquela criança que precisa de mais ajuda, enfim, né? Então, depois nós temos a educação física adaptada, né? E essa a educação física adaptada é voltada para um ambiente segregado. O que eu quero dizer com isso? São aulas onde você tem uma modificação de materiais, de regras, voltando, pensando, né, em dificuldades, em desenvolvimento atípico em comum entre os participantes. Então, por exemplo, nós temos aí o basquetebol, né, para cadeirantes, o futebol para pessoas com deficiência visual, entre outros esportes como vôlei adaptado e muitos outros, né? E então, pensando, né, na participação de pessoas com desenvolvimento atípico, né, e aqui eu vou tomar como exemplo pessoas com autismo, embora a educação física especial ela vá contemplar e poder, né, trabalhar com qualquer tipo de atraso no desenvolvimento, é, vou exemplificar aqui com o caso de pessoas com autismo. Então, tanto a educação inclusiva quanto a educação física adaptada, ela permite a participação desse aprendiz, porém, ela não trata o autismo, né? Ela não vai tratar o atraso de desenvolvimento daquela pessoa, porque ela não tem como objetivo aquilo que define os comportamentos, os déficits, né? E as inabilidades daquele daquela pessoa, né? Então, a educação física especial, ela vai se propor a tratar o autismo, a realizar atividades, exercícios, onde o objetivo prioritário da aula é a diminuição, né, daquelas barreiras para que possam possibilitar as crianças, as pessoas, a participar de um ambiente inclusivo, de um ambiente social. Então, quais são quando eu falo tratar o autismo, quais são essas características, né, que a gente deve ter em mente pensando nisso? Então, a gente pensa em uma díade, né, que se define pela inabilidade social e comunicativa, né, dessas pessoas, e interesses restritos e estereotipados. Bom, então, a gente já tem começa a ter uma definição muito clara do que é a educação física especial. Ela é uma aula voltada, né? É uma aula particularizada, né? Para uma pessoa com autismo ou outro atraso do desenvolvimento, voltados para o tratamento,
né, voltados para a diminuição de barreiras, né, que aquele transtorno é definido, né? Então, a gente tem o DSM-5, até esse momento, definindo a inabilidade comunicativa e social e interesse restrito e estereotipado para pessoas com autismo, né? Então, a educação física, segundo, né, a redefinição feita por Paulo Chirighini, é uma sub-área do conhecimento da educação física e também um campo de atuação voltado ao atendimento especializado de pessoas com atraso de desenvolvimento com um propósito específico de redução de comprometimento sob a perspectiva inclusiva. Então, é isso que eu, né, acabei de falar para vocês. Tem como objetivo o ganho de habilidades, né, para que justamente define aquele atraso no desenvolvimento. E aí, vocês estão me ouvindo, né, falar sobre o objetivo prioritário é são aquelas habilidades em déficits, são aquelas características definidoras do atraso no desenvolvimento e a educação física, a parte motora, onde que fica, né? E a gente vai chegar lá já já. Então, comumente, quando a gente monta uma aula de educação física, né, quais aspectos, comportamento alvo, a gente pensa primeiro? A gente pensa nas habilidades motoras grossas, a gente pensa no ganho de força, a gente pensa na noção de distância, destreza, e a gente pode também pensar, de repente, no gasto energético. Mas, como eu falei, o exercício voltado para o tratamento, ele não poderá ter os olhos prioritariamente voltados para essas habilidades motoras. Ao invés disso, o mesmo exercício a gente vai oportunizar, a gente vai ficar sensível a outros comportamentos e monitorar outros comportamentos, pensar em estratégias analíticos comportamentais para outras habilidades, como, por exemplo, esperar, a oportunidade do aprendiz realizar o mando, imitação motora, tolerar mudança de rotina ou interesse restrito, são características definidoras do TEA, como diz o DSM-5, discriminação direita-esquerda, pareamento, ecoico, discriminação condicional com as identidade, o que são definidores para que a criança e barreiras para que a criança possa se engajar em um ambiente coletivo, contato visual e por aí vai, né? Então, enquanto uma aula de educação física adaptada, ela faz a adaptação do ambiente para que a criança participe, modificando e ajustando, a educação física especial, ela utiliza do exercício físico para oportunizar atipicidades. Então, ela utiliza, planeja e realiza o exercício é, para que a criança possa ter ganho, então, dessas habilidades sociais e comunicativas. Atrás dos olhos, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem a análise do comportamento, né, como uma ciência em que a gente vai se basear. Então, dentro da análise do comportamento, nós teremos várias estratégias para oportunizar esses ganhos, né? E agora, pensando nesses ganhos, sobre o contexto da educação física, né, especial, nós vamos utilizar aí, né, das práticas baseadas em evidência. Então, das 28, nós vamos utilizar 24 são da análise de comportamento, nós vamos utilizar muitas delas, e muitas delas nós não vamos prescrever, mas nós podemos utilizar também, como, por exemplo, comunicação alternativa, né? Mas nós vamos utilizar reforçamento, modelação, treino de tentativa discreta, reforço diferencial, momento comportamental, em várias outras estratégias para que oportunize o ganho aí social comunicativo desse aprendiz. Então, dentro dos formatos da educação física especial, nós temos basicamente 4, onde nós temos o exercício como generalização. Então,
vamos selecionar comportamentos, habilidades que o aprendiz já ganhou, já adquiriu e realizar em um contexto de educação física. Então, vamos proporcionar uma atividade, por exemplo, de elefantinho colorido para realizar a manutenção de discriminação de cores, por exemplo. A gente pode pensar que várias atividades voltadas para esse objetivo. Então, o aluno já adquiriu na terapia e agora ele generaliza na educação física. Nós temos também o ensino direto de habilidades pelo exercício. Então, o objetivo foi constatado que precisa ser aumentado determinada a habilidade, né? E para o ganho de comunicação e socialização. Então, nós pegaremos esse objetivo e treinaremos também, além de outras terapias, nós treinaremos também oportunizado no exercício físico. Eu posso pegar o mesmo exercício, mas vamos supor que essas cores elas não foram aprendidas ainda, né? Elas são ainda treino direto, né? Para serem aprendidas. A gente pode trabalhar também na educação física. Nós temos o exercício com função antecedente, uma prática baseada, né, em evidência, onde você realiza, não é qualquer exercício, não é qualquer intensidade, tá? E não é qualquer duração, mas você realiza determinados exercícios por um tempo determinado, uma frequência cardíaca determinada, e no horário seguinte, né, um tempo, né, seguinte, não é o dia todo, um tempo subsequente, aí você tem uma redução de comportamento problema, desde autolesivo a comportamento estereotipado, né? E tem um exercício de forma contingente, onde você vai programar o exercício físico como consequência de um treino de habilidade. Então, você pode pegar uma atividade que seja de preferência para aquele aprendiz, né, e utilizar como reforçador também de um determinado treino. Então, pensando, né, na educação física como tratamento do TEA, e vai se caracterizar tratamento porque nós vamos treinar habilidades, né, que são características, né, definidoras, né, do transtorno do espectro do autismo. Esse profissional de educação física, ele vai compor um time terapêutico também. Então, ele vai trabalhar de forma interdisciplinar, né, onde ele vai, né, ter os mesmos objetivos de treino, os mesmos conteúdos, né, habilidades ali a serem desenvolvidas para aquela criança, porém de forma multidisciplinar, que ele vai estar dentro do guarda-chuva chamado análise do comportamento aplicado, né, e aí fazendo com que a terapia tenha muito mais eficácia ali para aquele aprendiz ter ganho de habilidades. Então, dito isso, né, falando sobre, explicando, né, sobre o que é educação física especial, eu passei até que rapidamente por esse tema, né, e depois a gente pode discutir um pouquinho mais. Nós vamos agora conversar um pouco sobre da onde retirar esses objetivos, porque eu falei que o tratamento deve ser pensando em objetivos, né, que caracterizem, né, e definem o autismo. Mas onde que a gente tira esse objetivo? Nós vamos simplesmente colocar lá no planejamento que ele precisa melhorar a comunicação, né? É muito abrangente. Então, como a gente vai definir essas habilidades? Então, primeiro a gente tem aqui alguns protocolos. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo é, mas e as habilidades motoras? Como que a gente vai avaliar? A gente vai deixar de lado? Nós somos profissionais de educação física. E aí a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Muitos de vocês sabem que existe uma enorme dificuldade de promover a avaliação física para pessoas com desenvolvimento atípico por questões de comunicação, muitas das vezes, né? Então,
você vai aplicar um teste, por exemplo, como EDM, TGM-D2, KTK, e a criança não realiza porque ela não consegue entender que ela tem que repetir aquele movimento, porque ela não sabe imitar. Ela não segue instrução, ela não espera pela finalização, né, do seu modelo para ela poder imitar. Então, a gente, até pouco tempo atrás, né, tinha essa concepção de que era muito difícil de realizar testes motores com pessoas com autismo. Porém, o Dr. Paulo, ele criou um protocolo que é incrível e redefiniu muito essa questão. Como que isso foi feito? Pensando que a criança não consegue fazer determinados testes por questões de inabilidade comunicativa, ele montou uma avaliação de barreiras e pré-requisitos de habilidades motoras, né? Pré-requisitos de habilidades básicas de aprendizagens em avaliação de testes motores. Então, para cada teste motor, você vai ter uma folhinha dessa, tá? E para cada dificuldade que a criança tenha, a pessoa tenha para realizar aquele teste, você pode sinalizar nessa folha qual é a barreira que impede que ela faça de forma independente. E cada barreira dessa, você vai ter uma pontuação aqui, né? Então, se o teste tem um modelo e 3 testagens, você vai preencher e com ajustes e adaptações, e posteriormente você vai colocar em um gráfico para que em outra oportunidade, quando você for realizar de novo esse teste, você pode comparar a primeira testagem, a quantidade de barreiras que ela precisa, com o segundo teste, para saber se diminuíram essas barreiras, para que você possa fazer com que ela tenha esse desempenho de forma independente. Ah, mas as pontuações elas não poderão ser comparadas de forma normativa, porque você deu mais ajuda, porque você refez várias vezes. Não tem problema. Você pode comparar a pontuação com ela mesmo e ver a evolução dessa aprendizagem. Então, essas barreiras, né, de aprendizagem aqui, essas barreiras básicas de aprendizagem, já poderão dar a vocês objetivos prioritários de serem trabalhados. Se ela não segue instrução para correr, pô, então acho que a gente pode trabalhar instruções simples, por exemplo, de ações motoras, imitação simples de ações motoras, e começa a surgir objetivos prioritários, pensando simplesmente nessa avaliação aqui, que é incrível, que a gente pode começar a aplicar com as crianças, né? Mesmo ainda que elas precisem de ajuda para realizar o teste motor. Bom, aqui a gente pode, então, selecionar objetivos prioritários e, posteriormente não, né? Antes disso, né? Antes de começar, na verdade, a gente solicita, né? Orienta para que o profissional de educação física ele entre em contato com a família, né? Através de um termo de uso de imagem, porque quando nós supervisionamos profissionais de educação física, nós orientamos para que sejam assinados termos de uso de imagem para as aulas serem gravadas, eventualmente, ter acesso a documentos. E uma vez, né, autorizado pela família, nós solicitamos, e aí a gente dispõe até de um documento para que possa auxiliar os profissionais, solicitamos as avaliações comportamentais de desempenho, né? Então, ABLS, AFOS, IGLR, VibMap, qualquer avaliação dessa que o supervisor de caso possa ter feito, né? Então, nós solicitamos, e através dessas avaliações, nós poderemos selecionar, junto com o profissional, objetivos prioritários para aquela criança. E, então, essa avaliação, né, disponibilizada pelo supervisor de caso, já poderia, então, nos dar
objetivos prioritários para ser trabalhados também, para além daquela avaliação. E tem mais, tá? Tem mais protocolos onde podemos tirar esses objetivos prioritários. E aí, no caso, é a avaliação, perdão, a entrevista de levantamento de prioridades. É uma entrevista feita com a família, então o profissional realiza diretamente com a família, né, sobre quais itens, quais comportamentos, quais objetivos, qual é a demanda da família para o que ela espera do trabalho do profissional de educação física, quais são as expectativas familiares. E aí nós teremos ainda aí mais apresentações falando especificamente desse documento, né? E, e também pode ser retirado os objetivos prioritários. E temos também uma avaliação muito importante, tá? Que é a avaliação de engajamento e ambiente coletivo. Do que se trata? O profissional de educação física ele vai até a escola ou qualquer outro ambiente, né, de aula, desde que seja coletivo, desde que esteja sendo ministrado por um profissional de educação física, e ele vai avaliar qual é o engajamento desse aprendiz, né, nesse ambiente. Então, nós temos, por exemplo, legendas aqui mostrando o quanto é a pontuação de cada momento do aprendiz na aula. Então, nós temos desde o zero, no momento que começa, 1 minuto, 2 minutos, você vai preencher cada minuto desse com uma numeração da legenda, mostrando o grau de engajamento dele, se ele está, por exemplo, acompanhado de AT, se ele precisa de algum tipo de auxílio, se ele está dando algum tipo de auxílio, se ele teve algum comportamento inadequado dentro da aula. E isso é muito interessante, porque você pode avaliar o grau de engajamento dele, né, em ambientes sociais, e isso também vai gerar objetivos para você trabalhar na educação física especial, para que você possa, de forma particularizada, ensinar habilidades comunicativas no meio da brincadeira, do exercício, da luta, seja qual for a sua especificidade, a sua especialização, né, para trabalhar com essa criança e melhorar o engajamento dele. E, posteriormente, também, esses dados que você coletou ali vão gerar gráficos, mostrando aí a evolução daquela criança nas aulas de educação física, por exemplo, né? Mas pode ser uma aulinha de futebol, pode ser uma aula de vôlei e tudo mais. Bom, nós temos também um protocolo de avaliação de preferência de atividades e itens, né? Esse protocolo vai nos dar aí mostrar itens de preferência, o que o aprendiz se engaja mais, o quanto tempo ele se engaja, e isso pode nos nortear para trabalhar com possíveis itens reforçadores, e aí, a partir disso, trabalhar operações motivadoras do aprendiz durante a aula. Bom, pensando, né, nesses objetivos prioritários, né, que agora a gente tem muitas fontes de onde podem ser retiradas, nós temos que montar o plano de aula, né? E eu falei tudo isso e a gente não chegou nem no plano ainda, nem no PEI, né, da criança. Então, eu vou apresentar para vocês agora o planejamento, que após ser, né, realizado, ele é compartilhado com família, equipe terapêutica, médico, supervisor, responsável do caso, e vai sendo atualizado de forma recorrente. Nesse documento aqui, vou mostrar para vocês melhor aqui, nesse documento que nós disponibilizamos para o profissional solicitar essas avaliações, tem muito bem explicadinho, né, como a gente realiza tudo isso, esse processo todo que eu expliquei, tá? Mostrando que nós faremos o planejamento e que depois é direcionado para o supervisor avaliar, né? Observar e isso vai acontecendo de forma constante. Então, esse é o planejamento de intervenção em aba da educação física especial, né? Então, esses objetivos que eu acabei de falar para vocês, ele vai ficar situado aqui, né? No início aqui,
do protocolo, né? Então, por exemplo, contato visual. Eu selecionei esse objetivo a partir de avaliações, né, comportamentais feitas pelo supervisor de caso e decidi trabalhar no passe de bola do basquetebol, né? Então, eu quero que essa criança aprenda a brincar com outras crianças também, arremessar a bola, pegar a bola, mas esse objetivo será secundário. O objetivo prioritário é que ele aumente, né, o comportamento de contato visual. Isso é mais importante nesse momento para a vida dele do que ele arremessar a bola, porque ele precisa olhar para as pessoas, ele precisa ter essa habilidade, né, social. Então, uma vez decidido, né, identificado o objetivo prioritário e a atividade, questão que eu vou realizar, eu vou pensar então nas consequências que eu vou fornecer para o comportamento-alvo. Então, aqui entra a análise do comportamento. Todo reforçamento de forma diferencial, planejado, estruturado, vai ser voltado para esse comportamento e não de arremessar e segurar a bola. Então, eu vou exemplificar para vocês. Eu montei, estruturei um exercício, então, onde eu seguro a bola, eu espero pelo contato visual. A partir do momento que o aprendiz realiza o contato visual, eu forneço a consequência. Elogio, muito bem, você me olhou, eu entrego ficha, eu posso também entregar comestível, mas naquele momento, reforçando, o maior reforçador é voltado para aquele comportamento específico, não de segurar a bola, de arremessar a bola. Ele olha, eu reforço esse comportamento, eu entrego a bola, com mais ou menos ajuda para ele completar aquela atividade, ele me devolve e recomeça a tentativa. Então, você vê que você não vai deixar de trabalhar comportamento motor, né? Você vai trabalhar as habilidades motoras, como numa aula de educação física. Mas você vai oportunizar diversas vezes aquele comportamento que ele mais precisa aprender. Você vai tratar o autismo, então você precisa trabalhar comportamentos que são definidores daquele atraso no desenvolvimento. Então, posteriormente, a gente tem as metas, etapas, quais são os próximos passos, e a gente vai operacionalizar isso, deixar de forma clara quantas tentativas ele precisa fazer para atingir aquela meta, de que forma ele precisa fazer, que a gente chama de topografia, qual é a frequência, né, que ele precisa fazer, quantas porcentagens para cada resposta. Isso tem que ficar bem claro para você registrar, para você ter clareza de onde você quer chegar. E aqui, como eu falei, os objetivos secundários você vai anotar aqui, tá? Que no caso aqui é um fundamento do basquete, um passe de bola. E aqui, por último, nós temos a data em que aquela atividade dentro daquele planejamento foi realizado e um espaço para você colocar observações, por exemplo, tá? Bom, feito esse planejamento, nós precisamos registrar a ocorrência daqueles comportamentos, né, que nós colocamos como objetivo. E deixa eu só voltar aqui. Feito o Luiz, planejamento. Oi, um pouquinho mais de 5 minutos. beleza. Tudo bem. 5 minutinhos. Nós temos aqui ainda, depois do planejamento, o cronograma de atendimento. E através desse protocolo, nós podemos oportunizar para o aprendiz, muitas das vezes, escolhas de quais atividades ele gostaria de realizar naquela aula. Você pode se programar quantas vezes a atividade que você escolheu, né? Você vai priorizar na semana, então você tem um controle disso. Depois, nós temos que registrar esses comportamentos. E aí nós temos a folha de registro daqui do modelo Exerciência, criado pelo modelo Exerciência, onde você tem a qualidade, né, da resposta, né, do desempenho, se foi com menos ou mais ajuda, nós temos as tentativas, e também nós temos muitas outras comportamentos a serem registrados, como, por exemplo, comportamentos inadequados,
né? Os tipos de ajuda que você precisa, quais são as consequências que você, de forma diferencial, vai fornecer para aquele aprendiz e o quanto você precisa de ajuda para aquela atividade, para que a supervisão diária, né, no caso o modelo de ciência, vai fornecer mais atenção, vai dar mais atenção para dar auxílio, tá? Nós temos aqui uma outra versão de registro, tá? Desempenho, uma vez que essa você consegue registrar até 3 atividades sem precisar pegar outra folha e você vai, né, utilizando o velcro para poder colar aqui. E é bem interessante essa forma de registro, até 3 atividades. E, por último, nós temos aqui o gráfico, né? Então, depois de registrar todos esses desempenhos, como eu falei naquela folha de registro, eu passei rapidamente, porque eu acho que a gente precisaria de 1 hora só para falar dela tranquilamente. Então, nós temos aqui nesse gráfico completude do desempenho, que é representado pelas bolinhas, o quanto ele realizou daquilo que você programou. Nós temos, por exemplo, o X representando o desempenho, a qualidade da resposta, mais ajuda, menos ajuda, e nós temos em triângulo as intercorrências. O aprendiz apresentou bastante intercorrência, menos intercorrência, você tem isso no gráfico também da sua aula de educação física. Lembrando que o desempenho voltado ao objetivo prioritário, que no exemplo que eu dei seria o contato visual e não a resposta motora de jogar a bola. Bom, nós temos comportamentos, por exemplo, eu falei ali no gráfico de comportamentos inadequados, e a gente tem também protocolos e fornecemos orientações de como registrar esses comportamentos. Então, nós temos aqui o ABC, né, que muitos de vocês devem estar familiarizados, que é o protocolo que nós registramos intercorrência. Quais foram os antecedentes, em que ambientes aconteceram, quais foram os comportamentos, a resposta, e quais foram as consequências fornecidas para esse comportamento, para que o supervisor de caso tenha ciência do que está acontecendo na aula e pensar em hipóteses junto com a equipe. E também nós fornecemos um modelo mais atualizado e até que facilita muito, onde você já pode digitar aqui, né, os ambientes, né, que mais comumente a criança permanece, quais são os antecedentes mais prováveis, resposta e consequência, e você só vai ticando aqui, colocando o xizinho para essas ocasiões, e facilita muito o trabalho de você não ter que escrever toda hora, de montar ali a contingência sempre que for utilizado. Bom, pessoal, então eu corri um pouquinho aqui, que eu acho que cada slide desse mereceria 1 hora, mas eu queria dizer isso, que a educação física, né, especial, o desenvolvimento atípico e análise do comportamento juntas, andando aí pelo tratamento do TEA, né? E, e é isso, muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui ouvindo. E se tiver perguntas, estamos aí. Maravilha, professor Luiz. Fantástica apresentação e Obrigado. não faria melhor. Não tem a menor dúvida que você fez aí. Apresentação fantástica. Para quem não conhece os protocolos, né, vão ser apresentados na prática aí, com registros, com dados, com os gráficos. Então, nada melhor do que antes de apresentar eles, né, já na prática, a gente explicar um pouquinho onde eles se encaixam nesse modelo de intervenção, qual a sua funcionalidade, qual é a proposta de maneira geral, né? Então, o professor Luiz fez isso muito bem. Então, agora nós temos aí cerca de 10 minutinhos até a apresentação do professor Boto, que está com a mão gelada, certamente, lá em Jaboticabal, interior de São Paulo. Ele está, inclusive, na clínica, no local onde vai mostrar o projeto, o M100. E então, tem um tempinho para vocês perguntarem, discutirem um pouquinho comigo. Fiquem à vontade.
Lembro também da lista de presença, tá? Para essa apresentação do professor Luiz. O professor Sérgio me ajudou, vou mandar mais uma vez, não deixem de responder. Eu tenho uma pergunta, né? Todo o material que você apresentou, Luiz, ele mostra, né, uma complexidade muito grande, um detalhamento. Vocês têm, do começo ao fim, né, materiais, estratégias, né, para poder lidar com as necessidades. Olha que fofura que tá aí. Como é que é, então, passar, né? Porque isso não é algo que é ensinado nas graduações, né? Também eu sei pela minha formação, mesmo sendo professora, isso não é ensinado. Como é a experiência, então, de passar tudo isso, né, para os profissionais? Legal, obrigado, Gabi, pela pergunta. É, assim, primeiro eu vou falar qual foi a experiência de aprender. E foi uma virada de chave, né? Quando eu comecei lá atrás com esses documentos, na verdade, com esse olhar, né? Faz 6 para 7 anos que eu e o Paulo estamos aí trabalhando juntos, né? No modelo exerciência, né? De intervenção, que eu estou atuando sobre o modelo exerciência de intervenção. Foi uma virada de chave, foi muito novo, uma coisa assim. A primeira impressão que dá parece que eu estou deixando a educação física de lado, sabe? Para trabalhar outros comportamentos. E tudo que eu fazia, mesmo ouvindo sobre análise de comportamento e sobre o que eram os objetivos prioritários, eu acabava montando os circuitos voltados para equilíbrio, para os comportamentos motores. Então, hoje eu sei que esses protocolos, esses documentos, a gente tem que ir apresentando aos poucos. Eu acho que, como você disse, são complexos, não são apresentados em outros lugares. Muitos deles, a maioria deles foram criados pelo modelo Exerciência, pelo Paulo. Então, é, às vezes a gente tem não é dificuldade, mas é porque historicamente a gente não, a educação física não teve o olhar voltado para isso como tratamento, ela é mais mecanicista, digamos assim. Então, é, é, eu imagino que essa dificuldade é a mesma que eu tive, né, de entender um pouco mais esse olhar voltado para o tratamento, para compreender mais esses protocolos. Não sei se eu A equipe tem respondi que sua ser, pergunta. a equipe tem que ser assim, sempre treinada, grande, né? Eu fico imaginando como é que deve ser assim, toda essa estrutura para o profissional poder lidar com isso, né? Bem intenso, Eu né? acho que é bem difícil, porque principalmente se o profissional está chegando na área, né? Nunca teve contato com análise de comportamento, né? E entrou na equipe e a gente, eu acho que, lógico, com o nosso suporte vai ficar muito mais fácil, né? Porque o profissional vai chegar numa equipe para trabalhar com crianças com desenvolvimento atípico, né? E sem o nosso suporte, eu acho que fica mais perdido, né? Porque, poxa, o que que eu vou trabalhar? É, Como que eu vou realizar determinado manejo? A criança fez isso, e agora? O que que eu faço? Né? O que que eu fiz de errado? Para onde que eu tenho que ir? Então, assim, nós vamos orientando a partir desses protocolos, um modelo que vai clareando aí as aulas, né? As estratégias dos profissionais, né? Dando o caminho para eles seguirem. Nem puxei sardinha para o modelo exerciência agora. Quase nada. Fala, Sérgio. Tá com o áudio desligado. Tá com o áudio Pronto, desligado, professor médico. Luiz, parabéns. Sabe que eu sou o maior fãzão seu aí, né? Essas conversas. Obrigado. E, bom, você é um dos. Eu acho que é o primeiro supervisionado da 10 Ciência, né? Não sei dizer. Tá. Mas Acho que não, né? já é um veteranão, né? Assim, que se transformou em um co-supervisor. Qual é a dica que você poderia, assim,
sugerir para quem tem interesse em entrar na equipe Exerciência, assim, e, ou que está começando agora, assim, para diminuir determinados caminhos que para você foram muito longos e que você acha que pode encurtar com o mesmo resultado, com um resultado até melhor, quais seriam as dicas? Eu acho que não tem muito segredo, sabe? Eu acho que a supervisão é o caminho. Você está sempre sob supervisão. Nós temos uma equipe grande, uma equipe bem estruturada, né, para poder fornecer esses caminhos, né? Sempre ali dando bastante apoio para a realização do trabalho do profissional. E acho que não tem um caminho fácil a não ser se esforçar, entendeu? Mas é, estar sob supervisão. Acho que o melhor caminho é de estar sob a supervisão, né, da prática do profissional, né, que vai trabalhar com educação física especial, no tratamento do TEA, é estar sob supervisão, né, para que ele tenha acesso a essas orientações, esses protocolos e poder contribuir aí, né, para aprendizado do aprendiz. Não tem muito outro caminho, eu acho. Lembrando que ainda que esse caminho não seja o mais rápido, ele está disponível gratuitamente para quaisquer pessoas que queiram trabalhar nessa área. Nós temos publicações que são públicas para vocês trabalharem sobre o que é e como trabalhar na educação física especial. Todos os nossos protocolos são gratuitos. A maioria, alguns estão disponíveis no perfil do Instagram, mas todo mundo que faz o curso com a gente tem acesso e podem compartilhar com as pessoas. Não tem nosso logotipo para que vocês não precisem ficar presos no nosso trabalho, né? Mas quem quiser ter o suporte, em geral, tem esse trabalho acelerado, vamos chamar assim, né? Muito obrigado aí pelas considerações, perguntas. Alguém mais? Alguém que não conhecia, quer fazer algum comentário? Tô achando que já já a Gostaria Cecília vai falar, hein? Eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Achei sensacional o modelo, não conhecia, achei muito, muito interessante mesmo, sobretudo essas adaptações para registros, né, que são coisas que geralmente a gente percebe como maior dificuldade de assistentes terapêuticos, por exemplo, no meu trabalho. Eu queria saber de vocês, da experiência de vocês, porque no nosso trabalho a gente tem muita dificuldade dessa integração mesmo entre os profissionais, do diálogo entre todos eles, esse trabalho multidisciplinar e essa figura tão dita do supervisor, né, de caso. Se isso para vocês, os pacientes, os usuários que vocês têm, né, no modelo, se isso funciona, porque a gente tem bastante dificuldade nesse sentido aqui na nossa região. Luiz? Oi, Júlia. Obrigado pela pergunta. Funciona assim. Funciona assim, Júlia. A gente tem... é, nós disponibilizamos de protocolos. Eu passei por ele bem rapidamente, mas nós damos todo o suporte profissional de educação física, ter acesso aos documentos, às avaliações. Então, assim, ao primeiro momento, até a supervisora de caso, né? Nossa, mas por que o profissional de educação física quer ter acesso às avaliações, ao PEI, protocolo de conduta, né? Porque comumente isso não acontece, né? O profissional de educação física falar essa língua, né? Analítico comportamental, digamos assim. Mas nesse protocolo que eu até passei rapidamente lá, mas ele é bem completo e ele explica o passo a passo o porquê o supervisor de área, né, que
no caso, se configura pelo modelo Exerciência, solicita esses documentos para dar auxílio ao profissional, para que ele possa integrar essa equipe terapêutica, trabalhar em conjunto, principalmente os objetivos prioritários, né, obviamente, mas também trabalhar de forma com que os manejos dos comportamentos sejam os mesmos, né, para que o profissional de educação física acabe não reforçando comportamentos inadequados nas aulas dele. Então, assim, nesse documento e nessas orientações que nós passamos para o supervisor de caso, deixa bem claro isso. Então, isso acaba aproximando do supervisor de caso, mostrando que a gente quer contribuir junto, né? Que a gente quer fazer parte dessa equipe terapêutica e não ser uma aula ali segregada, trabalhando apenas exercício físico, que é lógico que vai trazer benefícios, né? Vai trazer uma qualidade de vida melhor, mas não vai trazer o tratamento. E para que seja tratamento, a gente precisa dessas informações para orientar o profissional para que ele realize, né, o seu trabalho, as suas estratégias ali em conjunto com o supervisor de caso. Muito Paulo, bom. quer Quero. Para finalizar, a gente vai encerrar só com um comentário aqui. E aí eu lembro todo mundo que pode fazer considerações, perguntas, dúvidas. Vocês podem ir lá no link da inscrição para cada palestra. É importante responder a inscrição para cada palestra. E lá vocês podem fazer essas perguntas, podem fazer solicitações, não está problema nenhum. Tá bom? Um comentário aqui é do Paulo Vitor Ramos. Grande ponto que pode ajudar é mobilizar os supervisores e coordenadores numa reunião e mostrar os protocolos e como é o processo da educação física especial. Isso dá uma outra visão para eles sobre o que a educação física pode ser importante. Normalmente é isso mesmo, a gente carrega, né, um descrédito até que a gente tenha que mostrar, provar o contrário. E a hora que a gente mostra um planejamento que foi baseado numa avaliação comportamental com objetivos socialmente relevantes, que tem ali contingências de reforçamento específicas para aqueles comportamentos que a gente entende que para aquele aluno, naquele momento, é o mais importante, de forma interdisciplinar, a gente tem a possibilidade, né, e não garante, a possibilidade de ser visto de uma maneira diferente. E isso tem feito com que a gente tenha tido a possibilidade de ganhar protagonismo nas intervenções. Então, isso é muito bacana. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, então, dessa primeira palestra.